Olá, sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Refúgio da Palavra. Que Deus te abençoe. Vamos falar hoje sobre o Salmo 91. Existe um salmo que muitas pessoas mantêm aberto dentro de casa. Algumas deixam a Bíblia aberta sobre uma mesa, exatamente nessa passagem. Outras conhecem seus versículos de memória. Há quem leia o Salmo 91 antes de dormir, antes de viajar, antes de sair para trabalhar ou quando sente algum perigo que está se aproximando. E não é difícil entender o motivo. O Salmo 91, ele fala de livramento e ele também fala de proteção, ele fala de anjos, fala de segurança em meio ao medo. Ele nos apresenta uma pessoa cercada por perigos, mas sustentada por uma proteção que não pode ser vista com os olhos. No entanto, existe algo nesse salmo que muitas pessoas ainda não perceberam. Há uma chave, há um fundamento, há um segredo que sustenta todas as promessas encontradas nessa passagem, ou seja, nesse salmo. Sem esse fundamento, podemos repetir as palavras do salmo, mas não compreender a sua profundidade. Podemos admirar suas promessas, mas não experimentar a paz que elas anunciam. Por isso, permaneça comigo até o final, porque nos últimos momentos dessa mensagem, nós chegaremos ao maior segredo do Salmo 91. Talvez você esteja atravessando dias difíceis. Por fora, tudo parece normal. As pessoas olham para você e talvez nem percebam, né? Mas por dentro existe uma batalha, uma preocupação que retorna todas as manhãs. Um pensamento que insiste em tirar a sua tranquilidade. Ou uma notícia que você teme receber. Uma situação também que parece estar além das suas forças, não é? Em momentos assim, o coração procura um lugar seguro. Quando uma tempestade se aproxima, os pássaros procuram abrigo. Quando a chuva começa a cair, os animais buscam o quê? Eles buscam uma proteção. Quando a noite chega, cada criatura procura um lugar onde possa repousar. Mas onde a alma humana pode se esconder? Onde podemos encontrar descanso quando o medo não está do lado de fora, mas dentro de nós? Onde podemos nos proteger de pensamentos que ninguém consegue ver? O Salmo 91 responde a essa pergunta. Ele não promete uma vida sem dificuldades. Ele não afirma que o servo de Deus jamais enfrentará noites escuras. Muito pelo contrário. O Salmo fala sobre laços, pestes, terrores noturnos, flechas, enfermidades e também perigos. Isso significa que a fé bíblica não ignora a realidade. A palavra de Deus não nos convida a fingir que os problemas não existem. Ela nos ensina a olhar para os problemas sabendo que existe uma autoridade maior do que todos eles. Observe a força dessas palavras. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia. O salmista não diz que a noite deixará de existir. Ele diz que você não precisa ser dominado pelo terror da noite. Ele não diz que as flechas nunca serão lançadas. Ele diz que você não precisa viver escravizado pelo medo delas. A diferença, ela é profunda. Há pessoas que desejam que Deus remova imediatamente tudo o que as assusta. Mas muitas vezes, antes de mudar as circunstâncias ao nosso redor, Deus fortalece o nosso coração. Ele nos ensina a permanecer firmes. Ele nos mostra que a paz não depende da ausência da tempestade. A verdadeira paz nasce da certeza de que não estamos sozinhos dentro dela.
Talvez hoje você esteja pedindo: Senhor, muda tudo ao meu redor. Mas Deus pode estar trabalhando primeiro dentro de você. Talvez você esteja pedindo que Ele silencie o vento. E enquanto o vento ainda sopra, Ele está ensinando sua alma a descansar. Isso não é abandono, isso é amadurecimento. A árvore que nunca enfrentou ventos fortes não desenvolveu raízes profundas. A fé que nunca foi provada ainda não conhece plenamente a fidelidade de Deus. É nos dias mais difíceis que algumas promessas deixam de ser apenas palavras e se tornam sustento para a alma. O Salmo 91 também declara: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Que imagem poderosa! Deus é apresentado como aquele que protege seus filhos com cuidado, proximidade e também ternura. Não é a imagem de um Deus distante, é a imagem de alguém que observa nosso sofrimento sem se importar. É a imagem de proteção pessoal, de cuidado bem presente, de um Deus que se aproxima. Pense em uma ave protegendo seus filhotes. Quando o perigo chega, ela não entrega apenas instruções. Ela os recolhe, ela cobre eles. Ela permanece entre eles e a ameaça. Assim é o cuidado do Senhor. Muitas vezes não percebemos quantos perigos foram afastados antes que chegassem até nós. Nós não sabemos quantas portas se fecharam para nossa proteção. Não sabemos quantos caminhos foram interrompidos porque Deus viu aquilo que nós não conseguimos ver. Reclamamos por não termos recebido algo e, tempos depois, compreendemos que aquela negativa foi uma misericórdia do Senhor. Nós choramos diante de uma porta fechada, mas Deus sabia o que havia depois dela. O cuidado divino nem sempre se parece com aquilo que desejamos. Às vezes, o cuidado de Deus vem como resposta. Em outras ocasiões, ele vem como silêncio. E às vezes, vem como uma porta aberta. Em outras também, como uma porta que permanece sempre fechada. Porém, mesmo quando não compreendemos seus caminhos, podemos confiar em seu caráter. O Salmo 91 também diz: Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Esse versículo revela que o mundo espiritual não está desorganizado. Deus continua governando, Ele continua dando ordens, Ele continua exercendo autoridade. Nossa vida não está entregue ao acaso, como muitos pensam. O universo não é dirigido pela sorte. A história não escapou das mãos do Criador. Mesmo quando tudo parece confuso aos nossos olhos, Deus não perdeu o controle, nem um minuto sequer. Entretanto, existe um cuidado necessário. Essas promessas não foram dadas para alimentar uma fé irresponsável. Quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo citou justamente essa passagem sobre os anjos. Ele tentou usar o Salmo 91 para convencer Jesus a se lançar do alto do templo. Mas Jesus respondeu: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Isso nos ensina algo muito importante. Confiar em Deus não significa agir de maneira imprudente. Fé não é colocar-se em perigo e exigir que Deus aprove nossas decisões. Fé é caminhar em obediência, descansar na vontade do Senhor e confiar que Ele estará conosco no caminho que Ele mesmo nos chamou para percorrer. A promessa não é uma autorização para desafiar Deus. É um convite para depender dEle. Talvez você esteja se perguntando: então,
Como posso viver essa segurança? Como posso experimentar essa paz? Como essas promessas deixam de ser apenas frases bonitas e se tornam realidade dentro de mim? A resposta está escondida logo no início do salmo. Antes de falar sobre livramento, o salmista apresenta uma condição. Antes de falar sobre anjos, ele revela um lugar. Antes de mencionar proteção, vitória e segurança, ele descreve uma posição espiritual. E aqui está um dos maiores erros que podemos cometer. Muitas pessoas querem as promessas do Salmo 91, mas não desejam o relacionamento apresentado no Salmo 91. Querem a proteção, mas não a presença. Querem o livramento, mas não a comunhão. Querem os benefícios de Deus, mas não desejam caminhar com Deus. Procuram o Senhor apenas quando o medo aparece, oram apenas quando a crise começa. Abrem a Bíblia apenas quando todas as outras alternativas falham. Mas Deus não deseja ser apenas uma saída de emergência. Ele deseja ser a nossa morada. Há uma diferença entre visitar um lugar e morar nele. Quando visitamos uma casa, permanecemos por algum tempo. Depois, voltamos para a nossa rotina. Mas uma morada, ela é totalmente diferente. Morada é o lugar para onde retornamos, é onde repousamos, é onde nos sentimos seguros, é onde o coração encontra pertencimento. E agora chegamos ao maior segredo do Salmo 91. O segredo não está em repetir o Salmo muitas vezes, como muitos pensam. Não está em deixar a Bíblia aberta sobre o móvel. Não está em usar seus versículos como se fossem palavras mágicas. O segredo também não é imaginar que nunca enfrentaremos problemas. O maior segredo do Salmo 91 está em seu primeiro versículo. Presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Perceba a palavra usada pelo salmista. Ele não diz aquele que visita. Ele não diz também aquele que se aproxima somente quando está com medo. Ele diz e afirma aquele que habita. Esse é o segredo. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Fazer da presença de Deus a nossa morada. Permanecer nele nos dias bons e também nos dias difíceis. Buscar a sua presença quando o céu está claro e também quando a tempestade se aproxima. Não correr para Deus apenas quando todos os outros lugares se tornam inseguros, mas viver com Deus, caminhar com Deus, descansar em Deus. O esconderijo do Altíssimo não é um endereço físico, é uma vida de comunhão. É o lugar espiritual onde a alma aprende a confiar. Nós entramos nesse esconderijo pela fé, pela oração, pela obediência e pela entrega sincera do nosso coração. Habitar é permanecer quando não sentimos nada. É continuar orando quando a resposta ainda não chegou. É obedecer quando seria mais fácil seguir outro caminho. É confiar no caráter de Deus quando nós não compreendemos as suas decisões. É dizer, Senhor, mesmo que eu não entenda, continuarei contigo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E só existe sombra quando existe proximidade. Não podemos descansar à sombra de algo que está distante. Para estar debaixo da sombra é necessário estar perto. Talvez esse seja o convite de Deus hoje para você. Aproxime-se, não apenas das promessas. Aproxime-se
daquele que fez as promessas. Não procure apenas as mãos de Deus, busque também a sua face. Não deseje somente aquilo que Ele pode te oferecer, deseje a presença dEle. Porque quando Deus se torna sua morada, você descobre que a maior bênção do Salmo 91 não é escapar de todos os perigos. A maior bênção é saber que aconteça o que acontecer, você está com Ele. Quando Deus é sua morada, o coração pode repousar, o vento pode soprar, a noite pode chegar, as circunstâncias podem mudar, mas a sua alma permanece firme, segura. Hoje, antes de pedir que Deus mude tudo ao seu redor, peça que Ele conduza você para mais perto. Diga a Ele: Senhor, ensina-me a habitar em Tua presença. Não permita que eu te procure somente nos dias de medo. Faz de Ti mesmo o meu refúgio. Que sua casa esteja em Deus, que a sua mente encontre descanso em Deus, que suas decisões sejam guiadas por Deus e que mesmo em meio às incertezas desta vida, você possa declarar com muita confiança: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse é o maior segredo do Salmo 91. Não apenas conhecer as palavras do esconderijo, mas habitar nele. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha entrado no teu coração, na tua alma e na tua mente. Amém?